Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Ethereum, né? O que é Ethereum, o que a gente tem que saber sobre isso e se é importante, se isso pode gerar renda pra gente. Então o Ethereum seria considerado a segunda maior criptomoeda, né? A gente vai ver que não é realmente a criptomoeda, mas é o sistema da criptomoeda e só perde para o Bitcoin, né? Que foi a primeira criptomoeda que foi criada lá em 2009. Mas o Ethereum veio para consertar alguns dos problemas que o Bitcoin tem. Então, para a gente entender melhor, vamos saber um pouco da história, né? O Ethereum foi criado lá em 2015 por dois criadores que eram entusiastas do Bitcoin, principalmente a tecnologia chamada blockchain, né? Para a gente ter uma ideia, o Bitcoin ele foi tão revolucionário porque ele criou esse mecanismo de blockchain, que é um mecanismo de transferência de uma pessoa para outra sem que haja nenhuma cópia. Pense comigo, quando você manda um arquivo por e-mail, por exemplo, aquele arquivo ele é copiado. Então, o arquivo fica no seu e-mail e no e-mail da pessoa que você mandou. Mas a blockchain ela conseguiu consertar isso, fazendo com que haja realmente a transferência desse arquivo, né, de uma pessoa para outra, desses dados de uma pessoa para outra. E além disso, essa transferência através da blockchain é pública. Então todo mundo na rede, eles conseguem ver que aquilo aconteceu. Isso faz com que tenha uma prova lá que essa transferência foi verdadeira, porque todos os computadores da rede, né, os computadores conectados à rede, eles têm uma cópia de todas as transações que acontecem. Então, se uma pessoa quer burlar a rede fazendo uma cópia da blockchain, os outros computadores que têm a cópia verdadeira, eles vão dizer, ó, essa cópia não está certa, e eles anulam a transferência não é feita. Então, uma das críticas ao Bitcoin é que precisa de muitos computadores para ter esse chamado Proof of Work, né? Para essas várias máquinas elas conseguirem validar essa transação. E o principal objetivo do Bitcoin era descentralizar o dinheiro, mas o Ethereum ele viu que poderiam haver outras coisas que estavam descentralizadas, ou seja, passar de uma pessoa para outra sem precisar de um órgão central, né? Como acontece com o dinheiro. Por exemplo, se eu passo um dinheiro, se transfiro um dinheiro para a pessoa, esse dinheiro vai para o banco e depois vai para a conta da pessoa, né? Da minha conta para o banco do banco para a conta da pessoa. Mas o Ethereum, a grande sacada dele é que ele conseguiu fazer transferências de bem mais do que dinheiro. Eles conseguem fazer a transferência de contratos inteligentes, que é chamados, né? Então a gente pode dizer que na rede Ethereum a gente pode transferir bem mais do que dinheiro. Esses contratos seriam contratos reais, com posse de algum bem que pode ser feito na rede Ethereum, e os programadores eles pagam para fazer esses contratos, e depois que esses contratos são feitos, eles são imutáveis, né? Esses contratos são igual a contratos normais, contratos físicos de posse, por exemplo, um contrato de uma casa que uma pessoa passa para outra. Então, como existe essa possibilidade de fazer essas transações indiretas sem que hajam cópias, eu consigo passar um bem para outra pessoa, transferindo o meu contrato, né, o meu bem de mim para outra pessoa. E dentro do Ethereum, existe também a moeda, né? O Ethereum é a rede, mas a moeda é chamada de Ether. Então, dentro do Ethereum, a gente pode transferir o Ether, né? Quando a gente fala o preço do Ethereum, a gente está falando justamente do preço desse Ether, né, que seria a moeda. E essa moeda também é usada para criar os contratos. Então, como seria a moeda desse sistema, né, que pode sustentar tanto transações monetárias quanto transações de contratos, né, de posse. Então, depois de toda essa explicação, o Ethereum é um bom investimento? Eu particularmente não invisto em Ethereum, apesar de acompanhar esse mercado de perto, né? Porque atualmente existem mais de 8.000 criptomoedas. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer aí no futuro, né? E algumas criptomoedas, elas possuem também um sistema tão bom quanto o Ethereum, de contratos inteligentes, que é o caso da Solana, é o caso da Cardano, é o caso da Avalanche. Então, existem redes muito mais eficientes e a gente não sabe muito bem qual vai ser a criptomoeda que vai ficar, né? Mas como eu já falei aqui nesse canal, se a gente está investindo nas grandes empresas, principalmente as empresas americanas que estão de olho nesse mercado, a gente consegue ter uma exposição a criptomoedas bem mais seguras, porque essas empresas elas estão já investindo. Por exemplo, a Nike ela tem NFTs, né? E os NFTs são criados na Ethereum. Então, ela precisa ter Ether, né? Ela precisa estar na rede para ter esses tipos de ativo digital, né? O caso também do Facebook, o caso do metaverso, então aderindo a todas essas tecnologias novas para tentar chegar na frente nessa corrida para a realidade aumentada. Então,
Quando a gente está investindo nessas grandes empresas, a gente já tem esse acesso a essas tecnologias de uma forma bem mais segura, já que a gente não está colocando nosso próprio capital em risco, né? É o capital da empresa e ela pode ter lucros em outros lugares se ela tiver perda nessa área de tecnologia. Então eu prefiro investir nas grandes empresas do que investir diretamente em criptomoedas. Mas não deixe de deixar sua opinião aqui também sobre Ethereum. Se você investe, quais são os pontos positivos e negativos que você vê. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti e assinar o canal. E até logo!